Olá, bem-vindos a mais uma conversa empresarial. O tema de hoje é vendas, ou melhor, como vender mais com menos. Bota aí no chat qual é o teu negócio, qual é a tua atividade, que eu vou escolher uma para usar como modelo. Já que a gente vai falar de aplicações práticas, né? Vamos usar logo as suas, que eu já mostro como funciona. Advogado, vou falar de advogado e restaurante, então. Qualquer um desses dois negócios, escritório de advocacia ou restaurante, ele tem o que eu chamo de a arca das vendas. As vendas são as 4 fases do processo de vendas: atrair, relacionar-se, converter e acompanhar. Nessas duas primeiras, isso aqui é a arca, tá? Nessa parte de cada arca, quando você atrai o cliente para o teu negócio. Esse C aqui é a conversão. Tá? Isso aqui é um funilzinho. Ó. E aqui é onde gera o dinheiro. Então, essas fases, atração, relacionamento, conversão e acompanhamento, elas existem em qualquer negócio. Ou seja, para você vender mais no teu negócio, você tem essencialmente duas alternativas. Ou você converte mais, aumenta a boca aumenta o tamanho do teu funil, né? E aí automaticamente você vai vender mais. Ou você converte mais. Você aumenta o buraco do teu funil. Aí o ideal seria ter um tubinho aqui. O que entra, sai. Que aí você vende tudo que você consegue captar. Eu digo para você que nesta parte do funil, na parte de cá do funil, na parte mais larga do funil, é o dinheiro que você está gastando em marketing. Quanto mais dinheiro você gasta em marketing, maior é a parte larga do funil. Mais gente entra. Então, por pressão, mais gente sai. Esse dinheiro daqui é o dinheiro que você gasta na conversão, no processo de conversão, no processo de vendas. Quanto maior essa parte, mais gente entra também. Então, quando você gasta muito dinheiro para atrair clientes e converte poucos, você está desperdiçando o dinheiro. Eu chamo isso aqui de desperdício. Você está botando muito dinheiro e está vendendo pouco. Desperdício. Conversão. E quando a tua conversão está boa, aí é que você começa a gastar dinheiro. Então, só vale a pena começar a gastar dinheiro em marketing quando o teu processo de conversão já está afinado. Se o teu processo de conversão não estiver bom, não adianta você gastar dinheiro para atrair gente. Não adianta você gastar dinheiro no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nas revistas, em jornais, no rádio, porque você não vai converter, vai jogar dinheiro fora. Então, o primeiro passo para você poder vender mais, para criar essa máquina de fazer dinheiro, é você criar um processo de conversão. E à medida que você afinou o processo de conversão, você começa, botou R$1, tirou 2, botou 2, botou 4, botou 4, tirou 8. Daqui a pouco você está botando R$1 milhão, tirando R$2 milhões. É uma máquina de fazer dinheiro. Aí você pergunta assim, bom, tá bom, e como é que eu faço para criar esse processo de conversão legal? A gente avalia o histórico de compras, a gente incentiva a difusão de melhores práticas, cria métodos de análise e melhoria dos processos. E eu descobri, por exemplo, que alguns clientes, se eu visitasse, né, eu conseguia ter uma taxa de conversão maior do que apenas trabalhando por telefone. Então, a visitação passou a fazer parte do meu processo de vendas. Se eu fizer lives como essa e eu explicar os conceitos de seja lá o que for que eu estiver vendendo, a conversão é muito maior, porque as pessoas entendem a oferta, entendem do que eu estou falando. Então, passei a fazer lives. Toda semana tem uma live como essa aqui. Se eu criar um relacionamento com as pessoas, essas pessoas elas passam a confiar, porque elas me conhecem mais e passam a indicar o meu nome, o meu produto e o meu serviço para outras pessoas. Então, eu criei canais de relacionamento. Todo dia, de segunda a sexta-feira, todo dia útil, de manhã, às 9h15 da manhã, durante meia horinha, eu me reúno com a confraria, que a gente está criando já uma irmandade, para falar sobre negócio. A gente chamou de café de negócio. Se tiver interesse, os detalhes estão lá no meu site.
Então, tudo isso faz com que eu modifique o processo. Incentivar a difusão de melhores práticas também é um caminho. Se você tem vários atores nesse processo, o que a gente tem que fazer é identificar como é que cada um desses atores desempenha melhor as suas funções e criar modelos de incentivo para que eles queiram compartilhar com os demais essas suas atividades. Porque senão o cara não ganha nada. Um bom vendedor vai ensinar o outro a vender por quê? Se ele não ganha nada. Né? Agora, se você der uma comissão pelo resultado do grupo, por exemplo, aí esse cara vai ter um incentivo para ensinar os outros vendedores do seu grupo a vender melhor. Existem maneiras de você incentivar as melhores práticas. Se você não tem vendedores, por exemplo, no caso da Jaqueline, advogada, você pode se juntar com outros advogados e fazer um grupo de outros advogados em que vocês compartilhem melhores práticas, também criando um prêmio. Você pode criar, sei lá, quem tiver o melhor case não precisa pagar o almoço. No caso de restaurante, você pode fazer uma campanha com os garçons, por exemplo, e ver como é que esses garçons desempenham na hora de vender. Porque tem garçom que na hora de oferecer o menu, diz, nós temos isso aqui, escolhe aí e me diz. Tem outro que diz assim, a gente está recomendando hoje o peixe com não sei o quê, que ele fica muito bom com vinho e tal. É o garçom que meio que promove a venda da casa. E aí você vê que tem um garçom que vende o dobro do outro, certo? Então, se você simplesmente falar para o cara ensinar os demais, ele não tem incentivo algum. Agora, se um prêmio sobre as comissões, por exemplo, for para aquele garçom trouxer as melhores práticas e explicar para os demais, lá na minha empresa a gente faz isso numa reunião. Nós temos uma reunião em que cada vendedor leva o seu case. Ele apresenta, tem 10 minutos para apresentar a sua melhor prática. E no final da reunião, então, escolhe-se a melhor prática daquela reunião e o cara ganha o prêmio. Um terceiro movimento para você encontrar o melhor processo é criar um método de análise e melhoria do processo. Os processos não são ganhos de tacada. Isso aqui, por exemplo, toda semana eu trago alguma coisa nova. O momentum, né, que eu chamo, né, de aprendizagem contínua, não tem como você não melhorar, porque cada vez que você falha, você aprende, nem que você tenha que tentar 100 vezes, na 100ª você entende como é que funciona. Tá? Então, esse é o processo. Então, resumindo aqui essa parte, você pode investir em marketing para trazer mais clientes, mas nada disso funciona se você não melhorar o teu processo de conversão. Então, o primeiro e mais importante passo para você vender mais é você implementar, é você melhorar o teu processo de conversão. E isso não custa dinheiro. Você não precisa investir um centavo a mais para você administrar e melhorar ajustar o teu processo de conversão. O segundo item aqui é por que agora, né? Por que agora, no meio da pandemia, é quando eu tenho que investir para melhorar esse meu processo de conversão? Porque na medida que eu encontro o processo de conversão, eu boto o dinheiro na maquininha de marketing e começo a vender mais, porque o processo de conversão está afinado. E eu te digo, porque agora a gente pode errar com muito mais tranquilidade. Primeiro, porque as pessoas estão mais compreensivas, sabe que está todo mundo em dificuldade. Segundo, que tem muito menos gente, muito menos concorrente, muito menos cliente. Então dá para você testar sem comprometer o negócio, porque a gente não está no normal, a gente está num movimento reduzido. E terceiro, porque agora está muito mais visível quem dá certo e quem não dá. Tem uns 20% aqui que dão muito certo. Tem 20% que são os caras que você vê na revista Exame, que você vê são os unicórnios, né? Tem 60% aqui no meio, que é a barriga da curva de Gauss, que está ali nadando contra a corrente. O cara trabalha e fica sempre no mesmo lugar. Ele vende almoço para pagar o jantar. Esse ano está igual ao ano passado. Empresas que ficam anos a fio sem um crescimento mensurável. A corrente está vindo para cá, eu nado para lá, então eu estou fazendo um esforço danado para ficar no mesmo lugar. E tem outros 20% que são os que falham mesmo. A galera que tá ruim, que vai fechar, que não vai sobreviver à crise. É que a gente consegue ver com clareza, agora, na pandemia, quem são os 20% que estão bem. Porque esses caras aqui estão fechando e esses caras aqui estão reclamando. Então, este é o momento de você se espelhar em quem merece ser espelhado. É o seguinte, a galera segue o que todo mundo faz. Todo mundo está fazendo isto.
Todo mundo vende no iFood, todo mundo faz panfletagem, todo mundo vende no cartão, todo mundo parcela só em 3 vezes. Esse todo mundo que as pessoas se espelham incluem os 80% da galera que não vai resistir. Inclui os 80% da base da pirâmide. E não são esses que você quer. Você quer seguir o todo mundo dos 20% que estão no topo. E agora, durante a crise, é muito mais fácil identificar quem são esses caras. Tem 3 erros no marketing. É vender para o público errado, vender com a oferta errada ou vender na mídia errada. Então, vender para o público errado significa que você quer agradar todo mundo. Isso é ruim. Restaurante, vamos pegar restaurante, que tem um exemplo aqui. Tá? Existem clientes que vão lá só para comer o prato do dia. O cara chega lá, eu quero só o prato executivo, não como sobremesa, não tomo vinho, não como entrada. Vou lá, prato principal executivo do dia, se forem 2 pessoas, divide em 2, faz meio para cada um e vai embora. Esse cara ocupou tua mesa, ocupou teu empregado, ocupou tua cozinha e vai te render o mínimo possível. É o mínimo. É o lucro sobre o prato executivo. Tem um outro tipo de cliente que vai lá e ocupa o mesmo lugar na mesa, o mesmo vendedor, o mesmo espaço na cozinha, só que ele pede entrada, pede um vinho, pede um prato principal não do executivo, pede uma sobremesa, depois ainda pede um licor. Mesmo espaço ocupado, mesma mesa, mesmo garçom, mesmo espaço na cozinha, um cliente deixa 3, 4 vezes mais de lucro do que o primeiro. Mas então muda o processo. Em vez de ter um garçom que vai lá, carta de vinho, toda essa mise-en-scène que tem no restaurante, transforma aquilo num prato executivo. É restaurante executivo. Chega lá, tem 3 opções de cardápio, chego lá, vou botando, o garçom já sai da cozinha com os pratos, vai vendo quem quer o quê. Aí você faz o quê? Você ganha 3 vezes mais por causa da rotatividade. O cara vai lá, come e vai embora, vem outro, come e vai embora, vem outro, come e vai embora. Se você adotar o modelo de restaurante gourmet, de ir lá, entregar o menu, oferecer o negócio, trazer a conta, etc e tal, você vai ocupar aquela mesa no mesmo período de tempo que ocuparia para um cara que vai pedir o prato completo, vamos chamar assim. Então, se quiser vender para executivo, beleza, vende executivo. Paga na entrada, escolhe o menu fixo, que é para ser rápido, para você girar. Que aí, em vez de você fazer 2 turnos no almoço, faz 3, faz 4. Aí você consegue ganhar mais dinheiro. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não importa se você opta por vender no teu restaurante comida gourmet ou se você opta por vender prato rápido, prato executivo. Mas não dá para vender para todo mundo. Escolhe um. Que aí você vai ajustar o teu processo a esse que você escolheu. Esse vai ser o teu cliente ideal. Porque se você encontrar a maquininha de vendas com prato rápido, ou se encontrar a maquininha de vendas com prato gourmet, depois o céu é o limite. Aí que você encontrou o processo de conversão, aí você vai investir em trazer mais desse tipo de cliente. Não é de qualquer tipo de cliente, é desse tipo de cliente que você quer mais. A segunda questão, a segunda armadilha é vender errado, vender para o público errado. Vender, é aquele cara que diz assim, quanto mais barato, melhor. Não é. Às vezes o mais barato deprecia o teu mercado. Vou pegar o caso do advogado. Um advogado que cobra muito barato, muito mais barato que os concorrentes, por exemplo, ele acaba tendo a percepção de qualidade do seu trabalho vinculada ao preço dos honorários. É preferível você cobrar mais para menos clientes do que menos para mais clientes, porque senão você tem um limite de serviço que você pode prestar como advogado, e aí o que acontece é que você perde, eu chamo de custo de oportunidade. O terceiro erro é você vender nas mídias erradas. Às vezes, eu fiz muito isso nos primórdios, porque eu fazia trocas, eu fazia permutas. Então, onde saísse, melhor. Aí nós descobrimos, por exemplo, que quando saía artigo nos jornais populares, aquilo desmerecia a nossa marca. As mídias adequadas também são importantes. Não é em qualquer lugar, não é quanto mais divulgação, melhor. E a maneira de você identificar a mídia adequada também é um processo. Hoje você consegue, pela internet, ver
quais são os sites que os clientes acompanham, quais são os periódicos que eles leem. Né? É um verdadeiro Big Brother, cara, mas você consegue ver o que cada um dos teus clientes está acompanhando em termos de comunicação. E aí você depois juntar os pontos. Vamos ver quais são os clientes que mais rendem, quais são as mídias que eles acompanham. É nessas mídias que eu vou divulgar o meu negócio. Mapa da prosperidade. Mapa da prosperidade, como eu disse no início, tem dois passos, né? dois pontos. Tem o ponto inicial, que é a captação, e tem o ponto final, que é a conversão. Então, o ponto do meio, né, que não tem final. O final é acompanhamento contínuo. Então, no quesito captação, eu tenho 4 passos nesse mapa da prosperidade. Identifique quem é seu cliente ideal. Isso você pode fazer pelo histórico das vendas ou por uma análise técnica, juntando. O histórico das vendas é mole. Você vai nas vendas que você já fez e vê o que tem em comum nesses clientes que compraram de você. A análise técnica é um pouco mais complicada, mas também não é bicho de 7 cabeças. Na análise técnica, você pega para analisar, entrar no site, ou entrar no LinkedIn, ou entrar, enfim, nas mídias sociais de cada cliente que comprou de você. E procura essas características e faz um mapa. Um mapa mesmo. Então você vai ver, por exemplo, você vai botar as variáveis, tá? Você vai botar gênero, é homem ou mulher? Idade, pode botar por faixas, até 30, de 30 a 60, mais de 60. Localização, se o cara mora no bairro XYZ. Hoje tem empresas que se especializam nisso. Tem empresas que se especializam em capturar dados de clientes a partir das redes sociais para você poder customizar campanhas de marketing. Mas você pode fazer isso por conta própria. Eu tenho algumas ferramentas que eu implemento, inclusive, nos meus mentorados, mas que você pode fazer com a planilha Excel. Então, o importante aqui é você acompanhar para identificar quem é o teu cliente ideal. Segundo, identifica desses clientes ideais o que eles valorizam em você, no teu negócio. Por que eles compraram de você em vez de comprar do concorrente? Isso você pode fazer perguntando para eles, ou você pode fazer criando pesquisas de satisfação, que ele mesmo diz o que foi bom e o que é ruim no teu mercado. Ou, novamente, análise técnica. Vamos ver o que esse cara está falando de você nas mídias sociais. Ah, eu comprei do Cláudio porque o Cláudio apareceu de camisa preta hoje. Que as pessoas falam isso. Elas dizem o porquê. Porque sim e por que não. Então, se você acompanha esse cara na rede social e coloca alertas, tem robôs que procuram informações das pessoas. Então, você pode botar o alerta das pessoas e o robô ele te fala, ó, toda vez que alguém mencionar a palavra-chave, fulano de tal, por exemplo, ele te avisa. E aí você bota alguém para pegar essas informações e botar numa planilha. De tempo, normalmente eu faço isso durante 30 a 90 dias, dependendo do volume que a empresa tem. E aí a gente vai analisando isso, vai melhorando essas características. No final, a gente tem um mapa mesmo, desenhado, né, de quais são as características do nosso cliente ideal. É um verdadeiro infográfico. E aí o passo seguinte é ajustar a sua comunicação para destacar essas características. Não precisa gastar um centavo a mais. É exatamente o que você faz hoje. Só que ajustando o conteúdo e as imagens e os títulos para se adequar àquilo que o cliente ideal mais valoriza. E o quarto passo dessa fase é ajustar, é redirecionar todo investimento em comunicação para esse cliente ideal. Se você descobriu que o teu cliente ideal são mulheres de 30 anos, esquece o resto. Toda a nossa comunicação agora vai para mulheres de 30 anos. Eu vou falar coisas que as mulheres de 30 anos escutem, eu vou falar no feminino, você descuidar, vou botar uma peruca aqui para poder criar uma identificação com as mulheres de 30 anos. Porque esse é o teu público ideal. Se aparecer uma mulher de 60, ou uma mulher de 15, ou um homem de 25, são bem-vindos, mas eles não são teu cliente ideal. Pode até atrapalhar. Se você criar um grupo de apoio de mulheres de 30 e aparecer um homem de 40, vai atrapalhar.
Então, você trouxe gente para dentro de casa, agora temos que convertê-los em clientes. Uma coisa é prospect, estou interessado, vim ver aqui qual é, sou curioso. Outra coisa é o cara deixar o dinheiro no teu caixa. Então, para isso, você tem também 4 passos. Primeiro, e mais importante, é desenhar a jornada de compra. É identificar quais são os pontos de contato desse cliente ao longo da jornada, desde o momento em que ele descobre que tem um problema e que você pode ser a solução, até o momento em que ele saca o cheque e assina. Depois que você fez esse mapinha, né, de qual é a jornada desde o momento que ele decidiu comer, por exemplo, no caso de restaurante, desde o momento que ele decidiu comer até o momento que ele decidiu escolher qual é o restaurante, comprou contigo o restaurante, desde um momento até o outro, o que aconteceu? Aí ele ligou para os amigos para ver onde eles iam almoçar. Aí ele pegou o carro e estacionou no shopping. Aí ele procurou ali na praça de alimentação qual era o restaurante, viu o menu. O próximo passo é identificar quem são os atores que estão presentes em cada etapa, em cada cena, vamos dizer assim. Vamos entrar no TripAdvisor para ver quais são os restaurantes recomendados aqui. Então, você tem um primeiro ponto de contato, que é o TripAdvisor. Depois ele vai ali e vê o menu na porta do restaurante. Um segundo ponto de contato. Então, depois tem o contato com o garçom. E, finalmente, tem um contato com o cozinheiro, que é a comida. Não é isso? Então, tem os pontos de contato. Depois tem o contato com a conta. Então, são 5 pontos de contato aí que você tem que considerar nessa jornada de compra do cliente. Agora, vamos ver quem são os atores em cada. Quem é que rende mais? Por exemplo, nós temos uma etapa ali que é a pesquisa. Então, você tem o TripAdvisor, você tem o Chefs Club, você tem o Google. São vários atores nesta fase de pesquisa anterior à escolha do restaurante. Tá bem? Então, vamos ver qual desses 3 desempenha melhor. Porque se eu vou ter que botar dinheiro para aparecer, vamos botar dinheiro onde o retorno seja maior. Se eu botar R$10 no Chefs Club, R$10 no TripAdvisor e R$10 no Google, qual traz mais clientes? É isso que você tem que ver. E você pode fazer isso pesquisando, tá? Pesquisando o que aconteceu na prática. Depois vamos ver quem está presente ali. Então, por exemplo, um ponto de contato, menu, você pode fazer experiências. Botar um menu maior, um menu menor, um menu rosinho, um menu azulzinho, um menu em cima da bancada, um menu do lado da porta, um menu mais caro, mais barato, com uma letra maior, com uma letra menor. Você pode fazer testes naquele menu que fica na porta para ver qual traz mais clientes. Então, você tem garçons que desempenham melhor do que outros. O que ele faz de diferente dos demais? Acompanha ele, fica monitorando. Ele conversa mais, ele conversa menos. Analisa o que está acontecendo com esses caras. Aí é observação mesmo. Eu, quando faço mentoria, eu proponho mesmo contratar um estagiário para ficar de olheiro, de observador. Chama o primo do sobrinho do porteiro para ficar uma semana ali, identificando. Depois a gente apresenta um relatório, o que cada garçom fez de diferente. Né? E aí a gente descobre quais são os garçons que tiveram mais resultado. E o quarto passo é, uma vez que você descobriu quem são, quais são os pontos de contato e quais os métodos, né, os atores que melhor desempenham em cada ponto de contato da jornada, aí a gente estabelece uma rotina para melhoria de processos através de reuniões de resultados, através de workshops, né, capacitação e treinamento, ou gincanas, por exemplo, de produtividade. Então, são essas 8 etapas, esses 8 passos que eu chamo de mapa da prosperidade. Identifica o cliente ideal através da análise do histórico, através da análise técnica, por exemplo, das mídias sociais. Identifica o que esses clientes valorizam em você, por que eles compraram de você em vez do concorrente. Ajusta a comunicação para destacar essas características e passa a redirecionar todo o teu esforço de comunicação para esse tipo de cliente com essas características. Passo número 5, desenha um mapa da jornada de compra, mapa da jornada de cliente, identifica os pontos de contato ao longo dessa jornada. Depois que você souber os pontos de contato, vê quais são os atores que entram em cada marco, né, em cada checkpoint, que a gente chama lá dentro, cria um sistema de difusão de melhores práticas e estabelece uma rotina para melhoria de processo. Esse, em princípio, é o mapa da mina.
Eu quero terminar aqui com uma história que aconteceu comigo quando eu montei uma das empresas que eu tenho até hoje, chamada Seller. A Seller é uma empresa que se especializa em vendas. Então, na época, nós terceirizávamos as vendas das empresas. E aí, eu tenho um case, que é o case das indústrias Collector, que faz a Juice Machine, uma máquina de suco de laranja, aquela que você bota a laranja por cima, a máquina corta e sai o suco de laranja pronto lá embaixo. Então, eles vendiam ali, na época, eles vendiam coisa de 2, 3 máquinas por mês, e tinha uma indústria, tem ainda uma indústria, que vendia essas máquinas nessa proporção, era uma fabricação meio que artesanal. Aí eles contrataram a gente e eu botei 3 vendedores. Eu acredito no número 3, eu acho que é um número legal. Então, eu prefiro ter 3 vendedores vendendo 1/3 cada um do que um vendedor vendendo inteiro. Eu gasto um pouquinho mais no fixo, mas eu consigo criar uma concorrência sadia, eu não fico na mão de um cara só, eu consigo analisar desempenho e, principalmente, eu consigo pegar o melhor de cada um para melhorar os 3. E eu acreditava no crescimento. Então, começamos com uma equipe de 3 vendedores. Nós recebíamos cerca de 100 contatos por mês e tínhamos uma conversão de aproximadamente 10%. E aí começa a parte técnica. Eu tinha 3 vendedores, um era responsável por 50% das vendas. Tinha um cara, uma menina, na verdade, que vendia 50%. Ela vendia 5 máquinas por mês, na média. O outro vendia 3 e o outro vendia 2. Então, eu tinha esses 3 vendedores nitidamente, cada um tinha uma competência. Se fosse hoje, eu teria transformado essa equipe numa linha de montagem, mas na época cada um fazia de tudo, então, mas ficou muito nítido o que eles faziam. Outra coisa, o que nós fazíamos para captar os clientes? Nós participávamos de feiras. Então, eu fui testando modelos, e esse é o caso que eu contei para você do Sebrae. Nós participávamos, na época, de 6 feiras regionais do Sebrae. Tinha uma em cada local. Tinha uma aqui, uma na Bahia, uma em São Paulo, outra no interior de São Paulo, outra no norte, lá em Belém. Então, nós participávamos dessas feiras do Sebrae, que era a maneira de captar os clientes, de fazer a divulgação, principalmente para os representantes locais. Só que cada feira dessa custava transporte, custava estadia, né? E, principalmente, nos posicionava como uma empresa Sebrae, pequena empresa, né? Que nós éramos, mas não precisava mostrar isso, porque os clientes grandes, por exemplo, supermercados, não confiavam muito na gente ali. Então, a gente vendia mais para o mercadinho pequeno. Uma das coisas que nós fizemos que deu muito certo foi acabar com as feiras do Sebrae, com as feiras regionais, e passamos a participar da Abras. A Abras é a maior feira de alimentícios. Então, nós tínhamos um stand nosso próprio na Abras, um stand modesto, mas era um stand nosso e numa área nobre. Tá? E ali a gente passou, e um evento só. Então, passamos a concentrar, gastamos a mesma coisa, tá? Mesmo custo, mesmo investimento, só que concentrado numa única feira. Então, eu podia fazer bonito. Eu conseguia ter um stand que fazia charme, que fazia gosto, com as máquinas lá. Teve uma que a gente botou uma máquina gigante ali, que o troço parecia suco de laranja. Ficou muito legal. Então, chamava atenção. Então, a gente se posicionou de uma maneira diferente. E, olha, nós vendemos 3 vezes mais do que em todas as feiras regionais anteriores. Então, você vê, a simples mudança, o simples ajuste de investimento, em vez de fazer feirinha regional, que tinha um inconveniente de custar mais caro, porque você tem o custo acessório, não é o custo da feira. É a passagem, estadia, é localização, é montar estande, etc. E, principalmente, o custo do posicionamento ruim, da gente se posicionar de maneira ineficiente. Peguei esse dinheiro e investi numa única feira, mas estando presente, né, como manda o figurino. E a gente triplicou o número de clientes que entrou na média do ano. Tá? Aí nós criamos uma gincana para quem trouxesse o melhor case. Eu tinha uns 3 vendedores, todos os outros funcionários eram juízes, e aí cada vendedor trazia o seu case, apresentava a sua metodologia, né, a sua ferramenta, a sua fórmula de trabalho, e aí os outros, então, descobriam, votavam na melhor ferramenta. E aí o que aconteceu é que eu passei também a reestruturar as comissões,
passei a dar 30% da comissão geral para todo mundo, desde que atingisse a meta. Depois, quando a gente cresceu, eu contratei um quarto vendedor, e aí separei em 2 grupos. Nós tínhamos 2 times de 2 vendedores, e aí o time que ganhasse é que ganhava mais. Então, o que acontecia? Eu tinha um vendedor sênior e um vendedor júnior em cada time. Eu botava esse cara de 50, não com um de 30, mas com um de 20. Então, um ensinava para o outro, e aí eu conseguia fazer uma, eu chamo de concorrência sadia, mas fazer com que um ensinasse para o outro as boas técnicas. Bom, fazendo a história curta, em um ano, o tempo de entrega, nós fomos contratados pela Collector, começamos a fazer as vendas. Em um ano, o nosso prazo de entrega, que começou sendo um prazo de entrega de 15 dias, no início ele tinha até estoque, tinha pronta entrega. Né? Depois a gente passou a entregar com 15 dias, muito rapidamente, que a gente passou de 2 para 10 máquinas. Só que aí a gente consumia, esse era o volume máximo de máquinas que ele conseguia produzir com a estrutura que ele tinha. Ele estava ocioso, em 80%. A gente, muito rapidamente, ocupou essa ociosidade. Nós quadruplicamos as vendas em 2 meses. Então, olha, quando nós rescindimos o contrato, porque não tinha mais como vender, porque não estava conseguindo entregar, o prazo de entrega estava em 6 meses. Então, você vê, quando a gente começou a trabalhar, prazo de entrega era imediato, entregava em 2, 3 dias, passou para 15 dias, quando complementou a capacidade de produção. E aí, quando a gente chegou à conclusão de que não dava para continuar, o prazo já estava em 6 meses, ele estava com produção para 6 meses já tomada. Ok, então, muito bem. Agora, eu sei que saber o que fazer e fazer são 2 coisas bem distintas. Então, eu decidi ajudar algumas pessoas a implementar esse processo na prática. Vou montar uma turma pequena, porque eu vou acompanhar pessoalmente essa implementação de cada um. Eu vou pegar só aqueles que eu acho que eu posso trazer resultado mesmo. Então, se você quiser aplicar, entra lá em claudionazajon.com.br/mentoria e preenche os dados. Eu vou repetir o link aqui no final, não se preocupe em anotar. Mas então, você entra lá, você vai ser direcionado para um formulário, você preenche os dados, vai levar 5 minutos, eu vou analisar as respostas e vou ver. Quem der liga, se der liga, eu vou mandar um convite para você entrar no grupo. Agora vamos lá. É um grupo pago. Não vai ser uma mentoria gratuita. O de graça não funciona. Ainda mais que eu tenho um grupo limitado. Então eu vou ajudar quem realmente está afim de trazer resultado. É um grupo pago, mas você só fica enquanto trouxer resultado. Enquanto o resultado compensar o investimento. Se você não estiver botando 1 e tirando 2, o troço não funciona. Porque é um processo personalizado. Eu vou montar uma maquininha de fazer dinheiro para o teu negócio. Então, se você tem restaurante, eu vou montar a tua maquininha de restaurante. Se você tem um escritório de advocacia, eu vou montar uma maquininha de escritório de advocacia. Nós vamos juntos fazer esse teu negócio render. Então, se render, você continua. Se não render, você sai. Tá? Então, o investimento é proporcional ao retorno que você vai ter. Para você ter uma ideia, a primeira ação que eu vou fazer contigo é uma sessão estratégica individual, na qual você e eu vamos estabelecer o caminho. Onde você está, onde você quer chegar, quais são as estratégias possíveis para chegar lá. Isso nós vamos fazer, vai ser uma sessão individual. Quer dizer, eventualmente você pode vir com o teu sócio, tua sócia, se você tiver, e a gente vai trabalhar. Mas vai ser eu e você, não vai ter nenhuma outra empresa nessa sessão estratégica. Porque ela é para montar o teu mapa da mina. Ok? Então, no final dessa sessão, a gente vai ter o teu mapa estratégico. A tua estratégia. O passo a passo para você levar o teu negócio para o próximo nível. E tem mais. Se no final dessa sessão estratégica, dessa primeira sessão, você já não achar que o investimento valeu cada centavo, se você não ficar 100% empolgado com o plano de ação que a gente vai construir juntos, você fica com ele de presente e eu devolvo o teu dinheiro, cada centavo, sem perguntas. Tá? Que aí você implementa o plano de ação por tua conta. Então você não tem nada a perder. Tá? Agora, se você gostar do plano de ação e gostar da minha interação, acho que eu tenho mais agregado que apenas te passar o plano de ação, você continua e eu vou passar a te ajudar a levar esse projeto adiante. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai funcionar essa mentoria? E nós vamos nos encontrar semanalmente para compartilhar estratégias, melhores práticas e estudos de casos. Então não haverá concorrentes, mas haverá empresas complementares. Então, nesses encontros semanais, eles vão durar em torno de 2 horas e vão ser online.
Você pode trazer teu sócio se você quiser, mas só para sócios. É encontro de alto nível. Então, vamos ser as poucas empresas do grupo, sócios ou principais executivos, e nós vamos trabalhar as melhores práticas. Às vezes eu trago um palestrante, a gente vai falar de estratégias. Toda semana eu vou trazer uma estratégia nova e principalmente vamos tirar dúvidas. É que eu vou te ajudar a implementar esse teu plano de ação. Tá bom? Eu vou ter os entregáveis, vou te mandar na véspera, olha, pelo mapa de ação aqui, você tinha que fazer tal e tal coisa, vai se preparando aí, tá? E aí, se você tiver alguma dificuldade, eu já te resolvo naquela reunião. Além disso, além das reuniões semanais que nós vamos ter, uma vez por trimestre, nós vamos fazer uma reunião de imersão. A cada 3 meses, nós vamos fazer uma reunião. Por enquanto vai ser online, mas assim que a pandemia acabar, vai ser presencial. Antigamente, nas turmas anteriores, eu fechava um hotel, né, aqui na Barra da Tijuca. Uma vez eu fiz em Búzios. A gente fecha um dia para a gente trabalhar a imersão. Nessa imersão, por enquanto vai ser online, vou fazer no Zoom, no Meet. Mas depois a gente vai fazer uma imersão presencial. E você pode trazer seus sócios também, mas aí, se for presencial, tem uma pequena taxa para cobrir os custos. Aí tem custos de participação mesmo, tá? Mas é pouca coisa, sabe? R$100, tá? Não é... E se você quiser trazer o sócio, a primeira pessoa está incluída no preço. Nessas imersões, eu costumo trazer especialistas também. Normalmente eu começo com uma palestra, eu separo essa imersão, tem 2 partes também. Tem uma parte de aprendizagem e tem uma parte de ajuste. Então, na parte de aprendizagem, eu trago especialistas, eu faço palestras, eu dou aula, né? Eu falo sobre coisas que têm a ver com o impacto daquele momento específico. E na outra parte dessa imersão, cada um apresenta o seu case e a gente faz essa gincana de ganhar prêmio quem faz o melhor case, coisas do tipo. Tá? Normalmente o cara que tem o melhor case não paga o almoço, por exemplo. Bom, além disso, além da imersão presencial e das reuniões semanais, eu vou botar você num grupo exclusivo de WhatsApp para mentorandos. São poucas pessoas, é um grupo de WhatsApp de interação, não é de 2 vias, você fala, eu falo, todo mundo posta, tá? E a gente troca mensagens, alertas e comunicados sempre que precisar. Não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, não é para mandar vídeo do Bolsonaro, não é para mandar figurinha de Natal, é um grupo de negócios. Mas dá para falar de coisas relacionadas. Tá? É um grupo, é uma espécie de irmandade, é uma confraria mesmo. Nós vamos ser um grupo pequeno, 8, 10 pessoas, no qual a gente vai trocar confidências até. Tá bom? Então, esse é o grupo de WhatsApp. Como bônus adicional, eu vou liberar 2 cursos gravados em vídeo que você já pode começar a fazer imediatamente, logo depois da sessão estratégica. No primeiro, eu vou mostrar 10 estratégias para reduzir custos na sua empresa. Então, só esse curso já paga o teu investimento. Eu tenho gente que economizou 5, 6 mil reais logo de tacada e depois continua economizando isso por mês. Então, eu vou te dar um curso de de 10 estratégias para reduzir custos na tua empresa, pode implementar imediatamente. O segundo, eu vou mostrar esse processo todo da Arca das Vendas exatamente como é. Então, eu vou explicar os conceitos da Arca das Vendas, vou mostrar em detalhes o passo a passo para implementar cada um. Esses são cursos em vídeo que você pode usar e ver quando quiser, até no teu celular, e depois você tira as dúvidas comigo nas reuniões semanais. Em suma, a oferta não é de um curso, é de um programa de mentoria. Ele tem início, tem meio, mas não tem fim. Vai ficando enquanto você quiser. Enquanto você estiver contente com a minha participação, a gente continua junto. Se algum dia você achar que não está recebendo mais do que investe, basta avisar e pronto. Não tem nenhuma obrigação de ficar. Não é assinatura anual, não tem multa por saída, não tem aviso prévio. Basta você me avisar, já que não quero mais, sai do grupo, não paga mais. Simples assim. Ok, Cláudio, quanto custa isso tudo? Boa pergunta. Eu vou te falar, eu não sabia quanto cobrar. Tá? Porque preço é um fator de sucesso para o mentorando. Eu já fiz isso de graça, já fiz muita mentoria gratuita, várias vezes. Mas aí as pessoas não valorizam, não implementam e a coisa não funciona.
Fiz muita mentoria gratuita. Fiz mentoria em favelas, em comunidades carentes, tá? E aí o pessoal não vai, porque é de graça, não valoriza. Aí eu pensei, então tá bom, não vou trabalhar com comunidade carente, eu estou trabalhando com favela, estou trabalhando com empresários, a gente pode fazer o negócio direito com o empresário que eu quero, né, o meu cliente ideal, né, o meu empresário ideal, quero que eu possa alavancar, que eu posso levar de um faturamento de 100 mil para 1 milhão, que eu posso levar de um faturamento de 1 milhão para 10 milhões, que eu posso fazer diferença na vida desse cara, né? Quanto custa isso? E aí eu comecei a ver, mano, normalmente eu cobro 25 mil por uma palestra de uma ou 2 horas num congresso. Quando me chamam para fazer palestras em congresso, é isso, 25 mil reais. Tá? Eu cobro 40 mil para ministrar workshops em company, que eu já fiz vários também. Então eu vou lá e fico, sei lá, a tarde inteira, a manhã inteira, 40 pratas. Então, se dividir, dá algo entre 8 e 10 mil reais por hora, tá? Nesses eventos. Como eu vou investir cerca de 8 horas por mês só nas reuniões semanais e mais umas 8 horas por mês nas imersões trimestrais, faz as contas aí, divide por umas 5, 6 pessoas no grupo e a gente chega a algo em torno de 30 mil reais por pessoa. Só que eu já que tem muita gente que não vai conseguir pagar 30 mil reais, mesmo se o resultado compensar, e vai compensar. Então eu decidi fazer o seguinte, vamos ser justos, mas ao mesmo tempo vamos permitir que as pessoas consigam ter essa mentoria. Aí estabeleci um valor simbólico, não vou nem chamar de simbólico, eu estabeleci um valor de R$1.000 por mês. E mais um adicional por incremento de resultados de 2%. Então a gente vai ver qual é o teu momento atual. Pô, estou faturando tantos mil e tal, não sei o quê. Então, tudo que a gente crescer a partir daí, 2% dos resultados, não precisa nem ser do faturamento. Então, eu quero 2%, eu vou virar teu parceiro de negócios com R$1.000 por mês e 2% do incremento de resultados. Que dessa maneira eu consigo cobrar um valor minimamente viável para a pessoa se esforçar, né? E, por outro lado, alinho interesses, porque quanto mais você vender, mais eu ganho também. Então, R$1.000 por mês, mais 2% do incremento de resultados que você tiver, considerando o faturamento do ano passado, por exemplo. Tá bom? Então, tudo que a gente vender a mais, 2% é meu. Se você quiser a minha mentoria nessas bases, e olha, os 2% são negociáveis, a gente pode sentar e ver. Se você não estiver confortável com isso, a gente pode fazer algum outro arranjo, tá? A ideia é permitir que você tenha a minha mentoria pagando um valor minimamente viável e, por outro lado, ajustando, alinhando o interesse. Mas se você não gostar do valor variável, a gente pode botar tudo no fixo, enfim, pode brincar com alguma coisa assim. Então, assim, o problema é o seguinte, você aplica, se você tiver interesse nesse processo, se te interessa, aplica no claudionazajon.com.br/mentoria, preenche o formulário, isso é grátis, e manda. Eu vou receber esse formulário, se eu achar que eu consigo te ajudar, eu vou te mandar um link para o pagamento dos R$1.000 e o agendamento da sessão estratégica. Então, a sessão estratégica custa, entre aspas, R$1.000. Aí você vai pagar os R$1.000, vai agendar a sessão estratégica, e a gente faz a sessão estratégica nessa data que a gente agendar. Vou disponibilizar uma agenda, você escolhe a tua agenda, nós vamos ter essa sessão, a sessão dura em torno de 1 hora. Tá? Se você não gostar do resultado, pô, Cláudio, é legal, mas pô, não é para mim, não gostei, devolve o dinheiro aí. Você fica com o plano de ação, você fica com a sessão estratégica, vai de presente e recebe de volta os R$1.000 que eu reposito para você na mesma hora. Tá? Então, se você gostar, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro na hora, faço transferência. Se você gostar, eu te mando o link para os cursos em vídeo, para o grupo de WhatsApp e para a área de mentoria, com toda a agenda de encontros para você se programar. Então, toda semana a gente começa a se encontrar e a cada 3 meses a gente começa a rever a estratégia e vai enquanto você gostar e eu conseguir trazer resultados para você. Mas atenção, hein? Se você achar que isso pode ser um divisor de águas para você, entra em claudionazajon.com.br/mentoria e garante a tua vaga. Eu já vou receber os dados e já na semana que vem já começo a fazer, já te mando o resultado.
Se funciona ou se não funciona. Se não funciona, normalmente eu dou algumas dicas do que você precisa fazer para funcionar. E se funcionar, eu já te mando o link para agendamento da sessão estratégica. E aí são R$1.000 para a sessão estratégica e depois R$1.000 por mês para a gente continuar com a mentoria, mais 2% dos resultados que eu consegui trazer para você, incrementais ao que existe hoje. Essa é a ideia da mentoria. Vou passar a responder perguntas. Aqui. Quantos por cento da verba de conversão deve ser em relação à verba de captação? Então, Patrone Via Parque, olha só, na verdade, não é uma percentagem. No meu estilo de gestão, não há uma relação entre a conversão e a captação. A gente vai trabalhar a conversão, às vezes até sem dinheiro. É claro, na verdade, o sem dinheiro é um limite, porque você pode melhorar, por exemplo, se você tiver na captação, a gente tiver recursos para investir na captação, a gente investe, por exemplo, nos prêmios para incentivar as pessoas a divulgar as melhores práticas. Ou a gente investe, se você tiver uma equipe grande, a gente investe em trazer as pessoas para um lugar legal, né, para fazer uma imersão, para fazer um workshop de capacitação. Então, a gente vai investindo em capacitação na conversão. A captação é uma percentagem dos resultados. Então, o que a gente faz? Se você quiser crescer rápido, 20% das vendas vão para a captação. Se você quiser crescer devagar, bota aí 3%, 5%, 10%. Então, é um percentual da tua margem na captação, no marketing. Mas a conversão, ela é independente da captação. Em termos de investimento, você pode investir 0 na conversão. Pode investir nos recursos que você já tem. E é mais importante você trabalhar a conversão do que a captação. Porque se você investir R$2 milhões na captação, mas não converter, está jogando esse dinheiro fora. E se você investir R$100 mil para melhorar a tua conversão e ficar com uma conversão afinadinha, entendeu? Tipo assim, não é possível converter 100% dos teus clientes que entram, que vão lá ver o cardápio na porta, por exemplo, tá bom? Mas se você conseguir duplicar o volume de clientes que entram, né? Chegou o cliente na porta, viu o menu, né? Ouviu a tua estratégia de captação. Antes entravam 20% dos clientes, os outros 80% iam dar a volta e procuravam outro restaurante. Se agora entrarem 40%, então você já sabe quanto você tem para investir na captação. Por quê? Porque esses clientes a mais que entraram, eles representam para você um valor muito fácil de calcular. Então, se você recebe, digamos que você ganhe R$10 com cada cliente, entravam 20 clientes por dia, você ganhava R$200. Agora entram 40 clientes por dia, você ganha R$400. Então, você tem R$200 para gastar na melhoria do processo de conversão. E aí, se em vez de 30, se em vez de 40, perdão, se em vez de 20 entrar em 30, aí já sobram R$600. Se entrar em 100, já sobram R$1.000. Chega uma hora que não vai poder mais. Você converteu, no limite, converteu 100%. Aí você começa a investir na captação. Aí a gente começa a trazer mais clientes. Eu já estou com um processo de conversão afinadinho. Então, assim, repetindo, o mais importante é melhorar a conversão. Depois a gente vai para a captação para aumentar o volume de clientes que a gente está captando. Bom, então é isso, galera. Se tiver alguma dúvida pontual, pode mandar um e-mail para mim, claudio@nasajon.com.br. Obrigado pela participação e até o próximo encontro.